A vida intelectual, Antonin Sertilange. Manual essencial para a organização do trabalho intelectual. Editora Aeroplano. Capítulo 3, parte 3. Cooperar com os seus iguais. Nem por isso sereis o isolado que condenamos. Não estareis longe dos vossos irmãos pelo fato de ter abandonado o ruído que fazem e que vos separa deles espiritualmente, impedindo assim a verdadeira fraternidade. Para o intelectual, o próximo é o ser que precisa de verdade, como o próximo do bom samaritano era o ferido da estrada de Jericó. Antes de dar a verdade, adquira e não dissipeis o grão das vossas sementeiras. Se as palavras da imitação são verdadeiras, longe dos homens sereis mais homens e estareis mais com os homens. Para conhecer a humanidade e para servi-la, é preciso entrar em si, onde todos os objetos entram em contato e de onde extraem a força da verdade e a potência do amor. Não há maneira de se unir ao que quer que seja, senão na liberdade interior. Deixar-se monopolizar, puxar para si e para ali, quer se trate das coisas, quer de pessoas, é trabalhar para desunir, longe dos olhos, perto do coração. Jesus mostra-nos bem como se pode viver a vida interior e, ao mesmo tempo, dar-se aos outros, ser todo para os homens e viver todo em Deus. Viveu ele na solidão, tratava com a multidão só com uma alma de silêncio, de que a sua palavra é como que a porta estreita para as trocas da divina caridade. E que soberana eficácia nesse contato que reservava tudo, exceto o ponto preciso pelo qual Deus podia passar e as almas juntar-se a ele. Não deveria haver lugar aí, entre Deus e a multidão, senão para o homem Deus e para o homem de Deus, para o homem de verdade e de dom. Aquele que se crê unido a Deus, sem estar unido a seus irmãos, é mentiroso, afirma o apóstolo. Não passa de falso místico e intelectualmente de falso pensador. Mas o que está unido aos homens e à natureza, sem estar unido com Deus, no seu íntimo, sem ser cliente do silêncio e da solidão, é apenas vassalo de um reino de morte. Todas as nossas explicações demonstram claramente que a solidão cujo elogio tecemos é valor que se deve temperar com valores conexos, que o completem e utilizem. Não advogamos que a solidão, o sacrifício do convívio e da simpatia dos nossos irmãos vale uma compensação. Não temos direito senão ao esplêndido isolamento. Ora, esse será tanto mais rico e fecundo quanto a vizinhança superior, procurada no retiro, for favorecida por frequentações escolhidas e medidas com sabedoria. A frequentação primeira do intelectual, a que o qualificará sem prejuízo das suas necessidades e deveres de homem, é a frequentação dos seus iguais. Digo frequentação, preferiria dizer cooperação, porque frequentar sem cooperar não é fazer obra intelectual. Mas tal conjunção dos espíritos é muito rara neste tempo de individualismo e anarquia social. Já o deplorava o P. Guthrie, sonhava ele com Port Royal e queria fazer do oratório um Port Royal sem cisma. Quantos trabalhos nós poderíamos poupar, dizia, se soubéssemos unir-nos ou auxiliar-nos mutuamente. Se em número de 6 ou 7, com o mesmo pensamento, procedêssemos por ensino mútuo e nos tomássemos recíproca e alternativamente aluno e mestre. Se mesmo, por não sei que concurso de circunstâncias felizes, pudéssemos viver juntos. Se além dos cursos da tarde e dos estudos sobre os cursos, falássemos à noitinha, mesmo à mesa, sobre todos estes belos assuntos, de modo a aprender mais pela conversa e por infiltração do que pelos próprios cursos. As oficinas de outrora, e sobretudo as oficinas de arte, eram amizades, famílias. A oficina de hoje é masmorra, ou então
Meeting. Não haverá maneira de ver, debaixo da impressão da necessidade, que mais e mais se experimenta à nossa volta, a oficina familiar ampliada, aberta para fora e não menos concentrada do que anteriormente? Seria esse o momento de conceber e de fundar a oficina intelectual, associação de trabalhadores, por igual entusiastas e aplicados, livremente reunidos, vivendo na simplicidade, na igualdade, sem que nenhum deles pretenda impor-se, embora possuindo reconhecida superioridade de que o grupo se possa aproveitar. Longe de competições e de orgulhos, buscando apenas a verdade. Os amigos assim reunidos seriam, se assim me atrevo a exprimir, multiplicados uns pelos outros, e a alma comum provaria uma riqueza que em nenhuma parte parece ter explicação suficiente. Para trabalhar só é preciso ter alma forte. Constituir em si só a sua sociedade intelectual, o seu ânimo, o seu apoio, encontrar no pobre querer isolado tanta força quanta possa existir numa massa em movimento ou na dura necessidade, que heroísmo! Primeiro sente-se entusiasmo, depois, com a chegada das dificuldades, o demônio da preguiça sugere: para que tanta amassada? Então se enfraquece a visão do fim. Os frutos estão demasiado longínquos ou aparecem amargos. Sentimos vagamente que nos enganamos. É certo que o apoio de outrem, as trocas de impressões, o exemplo seria de admirável eficácia contra este spleen. Supririam em muitos essa potência de imaginação e constância de virtude que só alguns possuem e que, no entanto, são necessárias para não desistir da prossecução de um grande fim. Nos conventos em que os religiosos não se falam nem se visitam, a influência de uma fileira de celas laboriosas anima e ativa cada seta. Esses alvéolos, na aparência isolados, formam um cortiço. O silêncio coletivo e o trabalho conjunto. O acordo das almas não dá fé aos muros da clausura. Um mesmo espírito adeja na atmosfera e a harmonia dos pensamentos ergue-se como motivo de sinfonia que a vaga geral dos sons leva e prolonga. Quando em seguida intervêm as trocas de impressões, o concerto enriquece-se. Cada qual exprime e escuta, aprende e ensina, recebe e dá, e talvez esse último aspecto da cooperação seja o mais cobiçado. A amizade é maiêutica que extrai de nós os mais ricos e íntimos recursos. Desdobra as asas dos sonhos e dos obscuros pensamentos. Inspeciona os juízos, experimenta as ideias novas, entretém o ardor e inflama o entusiasmo. Há exemplos disso hoje nos grupos de jovens e nas revistas de novos, onde adeptos convictos assumem uma missão e se consagram a uma concepção. Os Cabiers de la Quinzaine nasceram deste voto. A Amitié de France, a Revue de Jeanne, as revistas de Gilles Vizy e de Sujoie, cada dia se compenetraram mais e mais desse espírito. Nem sempre aí se vive em comunidade, mas trabalha-se com o mesmo coração e consertam-se, corrigem-se, defendem-se e exercitam-se uns aos outros num ambiente cujo essencial é fornecido por um pensamento iniciador e por uma grande tradição. Se puderes, tentai agregar-vos a uma fraternidade desse gênero. Se preciso for, constituí-a. Em todo caso, mesmo no isolamento maternal, buscai em espírito a sociedade dos amigos da verdade. Alistai-vos em suas fileiras, sentai-vos fraternalmente com eles e com todos os investigadores, com todos os produtores que a cristandade reúne. A comunicação dos santos não é falanstério, é unidade. A carne sozinha de nada serve, o espírito só pode alguma coisa. A unanimidade não consiste tanto em viver juntamente numa morada ou num determinado grupo, quanto em esforçar-se, cada qual, com o sentimento de que outros se esforçam, em se concentrar quando os outros se concentram, de modo que se leve por diante uma tarefa orientada por um só princípio de vida e de atividade, e que as peças do relógio, às quais cada trabalhador em seu quarto se aplica exclusivamente,
tenham Deus como relojoeiro. Até a próxima leitura. Um abraço a todos. Capítulo na próxima semana.